Olá, sétimo ano, boa tarde. A gente vai começar a nossa aula de hoje. Vocês façam eu vou fazer uma explicação. E depois eu quero que vocês façam uma leitura do capítulo 3, que também vai ser o nosso assunto da prova, certo? Então, vai ser poluição atmosférica. Então, eu vou fazer um resumo aqui e depois eu quero que vocês façam uma leitura, certo? Que é o assunto da prova, capítulo 3. Então, a gente vai ver aí quais são esses poluentes atmosféricos, certo? Há muito tempo atrás, há cerca de uns 150 anos, o ar ele tinha uma boa qualidade e ele era adequado para a maioria dos seres vivos. Nessa época, como consequência da Revolução Industrial, que a gente também já viu, surgiram as grandes indústrias que começaram a lançar as substâncias poluentes no ar. Desde então, a qualidade de poluentes lançados na atmosfera ela aumentou. Com tudo isso, devido a esse aumento da população, o crescimento das cidades, né? O surgimento cada vez maior das indústrias, né? Então, hoje em dia, a maioria dos automóveis é movida pela queima de combustíveis fósseis ou derivados do petróleo. Uma das principais causas de poluição do ar são as grandes cidades, né? As capitais, por exemplo, né? Tanto na queima de vela como na queima de gasolina no motor de um automóvel, eles são produzidas várias substâncias e algumas delas elas são consideradas potencialmente poluentes, que é o que a gente vai ver. Então, quanto maior é a cidade, maior é a poluição do ar, ela vai produzir mais essas substâncias, a queima dessas substâncias vai poluir mais a atmosfera, certo? E existe também um material particulado, que são as cores diferentes que observamos nas fumaças, certo? O material particulado, resumidamente, ele pode ser formado por sólidos ou líquidos que estão suspensos no ar. Os componentes mais comuns desse material particulado, eles são produzidos pelos seres humanos, que são a fuligem e as diferentes fumaças. A inalação, quando a gente inala esses materiais, ela pode provocar agravamentos e reações alérgicas e das doenças pulmonares também, como a asma e bronquite, certo? Então, quem tem esses tipos de doenças pulmonares, né, e mora em cidades grandes, tem muito contato com esses poluentes, acaba agravando mais ainda tanto essas doenças alérgicas como essas doenças pulmonares. As causas naturais também podem lançar na atmosfera os materiais particulados, como poeira do solo, o pólen das flores, também fazem parte desse material particulado, certo? No livro de vocês vão ver um pouquinho mais sobre esse. Aí nós temos a questão também dos gases poluentes. Além dos materiais, né, existem vários gases que também provocam poluição do ar, que dependendo da quantidade, da concentração no ar. Entre eles nós temos o gás carbônico, o monóxido de carbono, os óxidos de enxofre, o nitrogênio, o ozônio, entre outros. Aí a gente tem aí, por exemplo, o gás carbônico, né? A gente já sabe que um dos principais, o gás carbônico é um dos componentes principais do ar. Nas últimas décadas, a quantidade desse gás lançado na atmosfera ele tem aumentado muito e provocado muitas alterações no meio ambiente. Aí são diversos fatores que acabam acrescentando, né, esse aumento aí, que são o aumento de veículos que utilizam gasolina, né? Tem famílias que têm 2, 3 carros dentro da sua casa, então sai para a escola, vai de carro, sai para o trabalho, vai com transporte, principalmente nas grandes cidades que ficam tudo distante. Então, gasolina, óleo diesel, gás natural, álcool, etanol, combustível, tudo isso vai, né, aumentando essa poluição. O número de indústrias também que utilizam o gás carvão, o óleo diesel, o aumento de número de queimadas também, né? E tem muitas pessoas que acabam fazendo essas queimadas, ou até mesmo o solo próprio quando está muito seco, não é isso, a plantação em si. O gás carbônico ele é removido da atmosfera, principalmente pelos fitoplânctons, né? Pela fitoplâncton, para quem não sabe, é um conjunto de organismos aquáticos. E pela vegetação, por meio também do processo de fotossíntese.
E com a devastação das florestas e a poluição dos mares, a quantidade do gás carbônico na atmosfera ela acaba aumentando e acaba aí essa poluição, né? A derrubada de árvores, a queimada, tudo isso faz com que produzam muito mais gás carbônico, certo? Aí tem a questão aí, essas alterações que vão acabar, esse aumento de gás vai acabar aí alterações ambientais. São motivos de preocupação mundial. E nós temos aí a questão do aquecimento global, que vocês já ouviram falar bastante sobre isso, né? Que é uma da modificação bastante discutidas, né? E o aumento da quantidade de gases responsáveis por esse fenômeno, né? O aquecimento global, ele provoca uma elevação da temperatura média da superfície terrestre e o que pode ter várias consequências, certo? O aumento de desastres climáticos, tempestades, furacões, enchentes, etc. O derretimento também de calotas polares, o aumento do nível do mar, tudo isso, né, devido a esse aquecimento global, ok? E vocês também vão estar vendo um pouquinho mais no livro de vocês. Aí outro poluente também é o monóxido de carbono, que é um gás incolor inodoro, que se forma na queima incompleta da madeira, do carvão, do álcool derivados do petróleo, certo? O motor do carro, por exemplo, quando ligado, ele também produz o monóxido de carbono. Então ele vai aí produzindo, né, poluindo muito o ar. Aí nós temos o enxofre e o nitrogênio, que são as chuvas ácidas, né, que também, durante a queima de combustível dos motores, né, acabam esses outros gases, nitrogênio também, ok? As chuvas ácidas, que elas podem causar dano às florestas, prejudicar a agricultura, deixar mais ácida a água dos rios, dos lagos, represas, etc., tornando imprópria para a sobrevivência de algumas espécies que consomem aquela água. Além disso, ela pode corroer estruturas metálicas, certo? Quando esses gases eles se combinam com vapores de água presente na atmosfera, eles dão origem a essas chuvas, essas que são chamadas de chuvas ácidas, certo? Aí outros são a camada de ozônio, que vocês verem bastante também, certo? Eu vou continuar falando sobre a camada de ozônio no próximo vídeo, porque senão vai ficar muito longo esse. Aí, para vocês baixarem, eu vou dividir ele em duas explicações.